Como eu investiria R$ 1 milhão? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho mais longo aqui, então esteja preparado. Porque hoje eu vou mostrar como eu investiria R$ 1 milhão. Se chegassem hoje e falassem assim pra mim: Lucão, toma R$ 1 milhão na sua conta, monta uma carteira aí pra você. O que eu faria com esse dinheiro? E eu não vou só mostrar aqui pra vocês o que eu faria com esse dinheiro, eu vou embasar todas as minhas decisões que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Então esteja preparado para tomar alguns burros na boca. E para ajudar a gente a montar essa carteira aqui hoje, eu tô justamente com a minha planilha de balanceamento de investimentos. Aqui a gente consegue balancear reserva, previdência, renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações, ações Brasil exterior, caixa, ouro, criptomoedas, enfim. Toda a gama de classe de ativos que você imaginar tá nessa planilha aqui e a gente vai usar ela hoje aqui como um auxílio complementar à nossa carteira. Mas eu falei para vocês que eu vou embasar todas as minhas decisões aqui, então nada mais justo do que eu mostrar para vocês de onde eu vou tirar grande parte das informações que eu vou usar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, grande parte do que eu vou usar aqui hoje tá vindo justamente desse livro aqui, o Investir em Ações no Longo Prazo. Ele é do Jeremy Siegel, caso vocês tenham interesse em ler. Para mim isso aqui é a bíblia dos investimentos, juntamente com o Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Então vamos lá, quando a gente fala de carteira de investimentos aqui, vocês vão ver que eu vou concentrar uma parte realmente relevante em ações no Brasil e ações no exterior, tá? Vocês vão entender já o porquê que isso acontece. Então, voltando aqui para o livro, um dos trechos desse livro fala assim pra gente, ó: o período mais longo de todos os tempos necessário para o investidor recuperar-se de um investimento original no mercado de ações, incluindo dividendos reinvestidos, foi de 5 anos e 8 meses. Ou seja, de agosto de 2000 até abril de 2016. O que esse trecho desse livro quer dizer pra gente? Quer dizer que se você tivesse entrado na bolsa em qualquer época da história, seja em guerra, seja em crise, seja em pandemia, se você tivesse investido hoje um dinheiro, o período máximo que você ficaria negativo em bolsa de valores em ações seria de 5 anos e 8 meses. Show! Então guarda essa informação que ela vai ser muito relevante aqui pra gente daqui a pouquinho. Mais um trecho aqui. Se o retorno de longo prazo dos títulos, tá? O que é títulos? Tesouro, renda fixa, letras de câmbio, esse tipo de investimento em renda fixa são os títulos, tá? Então, relendo, se o retorno de longo prazo dos títulos fosse mais alto do que o retorno de longo prazo esperado das ações, tá? Ó, você viu, se a renda fixa rendesse mais que as ações, os ativos seriam precificados de forma que o risco não obtivesse nenhuma recompensa. Então não faria sentido a renda fixa pagar mais com menos risco. Calma que a gente vai entender melhor. Ó, essa condição é insustentável, porque as ações provavelmente continuarão a ser o melhor investimento para todos aqueles que estão em busca de ganhos constantes e de longo prazo, porque do contrário, nosso sistema se extinguirá. Então vamos traduzir esse negócio. O que esse trecho aqui quis dizer pra gente? As rendas fixas, elas são criadas pelas ações. Pega um CDB. O CDB do Banco Itaú, ele é criado pela ação Itaú, né? A ação representa a empresa do Itaú. O que tá acontecendo aqui? O Itaú tá pegando o empréstimo de uma pessoa que entra nessa renda fixa e tá pagando juros para ela. Por que o Itaú faria isso se não fosse muito mais vantajoso para ele, entendeu? Então esse é o ponto. Seria insustentável se as ações, né, que são as empresas, fizessem isso, se fosse para ter prejuízo. Então não tem como a longo prazo uma renda fixa pagar mais do que uma ação, porque essa empresa teoricamente entraria em falência, porque ela tá pagando muito mais do que ela aguentaria para essa renda fixa. Então tem que ser lucrativo para ela. Vamos voltar para esse trecho aqui, ó. Olha lá, essa condição é insustentável. As ações provavelmente continuarão a ser o melhor investimento de longo prazo para todos aqueles que estão em busca de grandes ganhos constantes, porque do contrário, nosso sistema se extinguirá. O que ele tá falando aqui é que o sistema de capitalismo que a gente conhece hoje, se renda fixa for mais rentável do que as ações, o nosso sistema inteiro quebra. Então não existiria capitalismo. Bom, esses são os primeiros pontos que a gente viu aqui. O porquê que eu vou dar um peso muito maior para as ações na minha carteira, porque a longo prazo as ações com certeza vão render mais do que a renda fixa. E a gente vai ver aqui alguns dados um pouco mais aprofundados. Se a gente pega esse outro gráfico aqui, ó, é um gráfico de um estudo feito de 1802 até 2012, ou seja, são 210 anos de estudo nesse gráfico aqui. E a gente vê que a longo prazo as ações deram um pau disparado em títulos, letras do Tesouro, ouro e contra a própria inflação do dólar, que foi uma inflação que desvalorizou em 20 vezes a moeda. E o que eu quero mostrar aqui pra gente? Eu não quero mostrar que você tem que investir tudo em ações, muito pelo contrário. Eu quero mostrar que a parte que você vai dedicar exclusivamente para rentabilidade, ela tem que estar em ações ou investimento de renda variável. E a parte que você vai usar para ser conservador, ou seja, reserva de emergência, reserva de oportunidade, ou se você realmente é uma pessoa mais conservadora, você já vai deixar essa parte em renda fixa. Então a gente vai usar o melhor dos dois mundos para compor uma carteira que dificilmente vai te dar algum problema, tanto a curto quanto a longo prazo.
Bom, então, a par disso, vamos voltar aqui para nossa planilha e fazer as nossas projeções, né? Fazer os nossos análises aqui dos ativos que a gente vai colocar na carteira. E um recadinho muito importante antes que vocês comecem a ver o que eu vou fazer aqui agora. Essa carteira que eu vou montar, ela é para mim, tá? Ela não supre as necessidades, talvez, de um pai de família que tem 3 filhos. Ou então uma esposa que sustenta o marido e 2 filhos. Não, essa carteira é pro Lucas que mora sozinho. Por isso que é muito importante você ter a sua educação financeira e conseguir montar a sua própria carteira com base nas suas necessidades. Se você quer aprender isso de verdade, entra aqui na lista de espera do meu método Investindo com Lucas. Não sei se na época que você tá assistindo esse vídeo o curso tá aberto, tá? Mas de vez em quando eu abro as matrículas. Então se você quer aprender de verdade, entra lá. Não copia essa carteira. Aprende a montar a exclusiva para você. Eu moro sozinho e eu não sustento ninguém, então eu posso fazer essa carteira. Bom, então temos aqui um patrimônio de R$1 milhão que tá parado aqui em conta corrente, ó, conta corrente saldo. Tá justamente parado esse dinheiro, ó, 100% tá aqui. E o que a gente tem que começar a fazer dessa planilha aqui, tá? Essa planilha eu vou deixar disponível para vocês baixarem. Vocês podem estar conectados numa conta do Google, vocês vão clicar aqui em arquivo e fazer uma cópia, ó. Tem que estar conectado a uma conta do Google, senão não funciona. Show? Então vocês podem baixar gratuitamente aí embaixo. E aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que decidir aqui para montar essa carteira. Tendo em vista essa filosofia que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai ver mais coisa dessa filosofia um pouquinho mais para frente, mas fica tranquilo que não é a hora ainda. A gente tem que decidir as metas que a gente vai colocar para cada ativo dessa carteira, né? O que a gente tem aqui? Tesouro direto. Tesouro direto aqui eu vou considerar o dinheiro que vai ficar em caixa, né? Caixa Brasil, ó, Caixa BR, tá? Então, dinheiro que vai ficar em caixa. Previdência, a gente já vai ver que a gente não vai usar previdência, tá? Nessa carteira que eu vou montar, nem rendas fixas no geral. Então vamos lá, o que a gente tem que decidir aqui? Quanto que a gente vai deixar em conta corrente saldo livre aqui? Bom, eu vou deixar 0 de meta, tá? Eu não quero ter nada em conta corrente de saldo livre aqui. Essa parte a gente vai deixar como reserva ou como caixa aqui no Brasil, tá? Eu não quero ter saldo livre. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Reserva de emergência. Quantos por cento eu vou reservar para reserva de emergência? Vamos supor que eu sou uma pessoa que vai gastar algo em torno de R$4.000 por mês, tá? Então eu quero ter um ano de reserva do meu dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar R$4.000 multiplicado por 12, tá? Porque são 12 meses no ano, para eu ter garantia de que eu posso ficar sem um emprego por pelo menos um ano, que eu vou ter o meu custo ali bancado tranquilamente. Então, eu tenho que ter R$48.000 em reserva de emergência. E onde que eu vou deixar esse dinheiro aqui, essa reserva de emergência? Eu vou deixar ou no Tesouro Selic, ou eu vou deixar numa conta remunerada, pode ser também um CDB de liquidez diária de algum desses bancos que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Porque na prática eu não confio tanto no Fundo Garantidor de Crédito. Se você não assistiu o meu vídeo falando sobre isso ainda, assiste o vídeo que tá nesse card aqui, que você vai entender um pouquinho melhor porque o Fundo Garantidor de Crédito não é tão confiável assim. Eu confio muito mais no Tesouro Direto, que tá protegido pelo Tesouro Nacional, que é a maior instituição aqui do Brasil. Antes de quebrar o Tesouro Nacional, vai quebrar todos os bancos, vai quebrar a empresa, vai quebrar tudo. O Tesouro Nacional vai ser o último. Então é justamente onde eu vou deixar minha reserva de emergência, tá? Vou considerar aqui o Tesouro Selic. Fechou? Então colocaremos R$48.000 no Tesouro Selic, o que vai dar algo em torno de 4,6%. Então já vou colocar a meta aqui, ó, 4,6%. Tá balanceado, fechou? Agora a gente tem ainda mais 95,4% para distribuir. E no caso, como a gente investiu R$48.000, a gente tem que tirar esse dinheiro do saldo livre, R$1 milhão menos R$48.000, que é o que a gente acabou de investir. Então, estamos com o nosso patrimônio inalterado aqui e estamos balanceados também. Na verdade, deu 4,8% aqui em Tesouro Selic. Então, estamos balanceados, ó. Não precisamos investir nada mais em reserva de emergência. Já estamos aqui com 0, tá? Tá balanceadinho. Agora, a gente tem que decidir quanto que a gente vai deixar em caixa de reserva aqui no Brasil, né? Eu gosto muito de ter algo em torno de 20% do meu patrimônio no Brasil em renda fixa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar, como a gente já tem 4,8% aqui de renda fixa no Brasil, eu vou considerar deixar aqui 20,2%, para dar 25%, ó, 20,2%. Somando isso aqui, vai dar 25%. Então, temos ainda mais 75% para distribuir. Então, temos que aportar em tesouro aqui no Brasil, tá? Sendo caixa, tesouro, dinheiro para deixar em caixa, tá? Você pode deixar tanto uma parte com mais liquidez no Nubank, uma conta remunerada, e a maior parte você pode deixar no Tesouro Selic mesmo, porque você não precisa de necessidade imediata diariamente daquele dinheiro, né? A liquidez do Tesouro Selic no Brasil é um dia, ou seja, se você der a ordem de resgate hoje, amanhã tá na sua conta. Então, não tem necessidade de usar todo o dinheiro com liquidez imediata. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse caixa aqui, a gente pode deixar, por exemplo, 20% no Nubank ou até 10% no Nubank da vida, tá? Nubank. E os outros 90% a gente pode deixar
no Selic, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem que aportar 202 mil reais, tá? A planilha já manda a gente fazer. Então, vamos aportar 202 mil reais. E como a gente aportou aqui, a gente tem que tirar esse dinheiro do caixa. Então, aqui, ó, menos 202 mil reais, justamente para continuar mantendo o nosso patrimônio aqui equilibrado. Então, estamos aí com 20,2%, batemos a nossa meta, temos que aportar 0. Porém, a nossa planilha ainda manda a gente tirar 750 mil, porque a nossa meta em saldo em conta corrente é 0. Então, ele está mandando a gente tirar dinheiro, está com sinal negativo. Então, agora vamos para o resto. A gente tem ainda 75% do nosso patrimônio para distribuir. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu não uso previdências, nem rendas fixas, nem fundos de renda fixa, nem fundos multimercado, nem fundos de ações. Por que eu não faço isso? Se a gente voltar aqui para o nosso estudo, que eu estava mostrando para vocês agora, só que é outro estudo, esse é um gráfico do desempenho de fundos de investimento sobreviventes em relação ao Wilshire 5000, que são as maiores 5.000 empresas dos Estados Unidos, desde 1972 até 2012. Esse é um estudo feito ao longo de 40 anos, dos quais foram pegos mais de 180 fundos e desses apenas alguns sobreviveram. E esse estudo aqui, ele compara justamente o desempenho dos fundos com o desempenho dos índices das bolsas dos respectivos países. A grande maioria performou menos do que os índices, ou seja, não entregou resultados satisfatórios. E apenas 3 de todos esses fundos entregaram resultados acima de 3% do que um índice. E isso é muito preocupante, porque teoricamente, se você está entregando seu dinheiro para gestores que sabem o que estão fazendo com o dinheiro, é esperado que você tivesse um retorno bem acima dos índices, né? Pelo menos na grande maioria dos casos, o que não aconteceu. 10 de todos esses fundos entregaram retornos acima de 2% do índice. Então, assim, não estão entregando resultados satisfatórios. E se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui onde eu falo sobre as previdências e eu fiz um estudo lá comprovando com todos os dados históricos, pegando embasamento histórico, mostrando que a longo prazo, quando você investe numa previdência ou num fundo, com uma taxinha de administração de 2%, a longo prazo, em 20, 25 anos, você deixa metade de todo o seu patrimônio final na mão dos gestores. Sendo que se você tomasse vergonha na cara e fizesse isso por você mesmo, você teria muito mais dinheiro na sua conta, até porque não é difícil você aprender a analisar esse tipo de coisa. Em um mês estudando você consegue, tá? Então fica tranquilo, assiste esse vídeo que eu deixei no card pra vocês. E voltando à nossa análise aqui, então por conta disso eu não uso previdências, nem nenhum tipo de fundo multimercado, fundos de investimento mútuos no caso. Rendas fixas pré e pós-fixadas você até poderia usar, mas eu não vou usar, tá? Com a nossa taxa de juros hoje, não acho interessante você correr um risco acima do Tesouro Selic para ter uma rentabilidade pouquinha coisa a mais. Na minha visão, não faz sentido. Então eu prefiro manter todo o meu patrimônio em Tesouro Selic. Mas, Lucas, a renda fixa vai render um pouquinho mais. Se você realmente acha isso, assiste esse vídeo aqui no card também, onde eu já fiz esses cálculos. Você vai ver que não vale a pena você correr um risco a mais para ter um retorno de talvez uma pizza a mais por ano, tá? Não vale a pena. Então vamos lá, vamos distribuir finalmente aqui os nossos 75% restantes. O que eu vou fazer aqui? Para já balancear o nosso esquema aqui, eu vou vir para esses dois últimos investimentos aqui, que são justamente ouro e criptomoedas. Como a gente viu aqui nesse gráfico, ó, o ouro, ele apresentou um retorno um pouco acima da inflação. Ó. Vamos pegar o retorno nominal aqui, que a gente consegue ver a inflação em dólar. Tá? Então aqui, ó, a gente está justamente com o retorno do ouro comparado com o retorno do dólar. Né? Você vê que $1 corrigido pela inflação teria que se tornar $19, isso desde 1802. Sendo que o ouro ele conseguiu, $1 investido em ouro se transformou em $86. Então assim, não foi um retorno super acima do que a inflação em dólar, mas sim, já corrigiu a inflação do dólar e tá também no investimento que teoricamente tem uma alta liquidez, se você quiser comprar ou vender. Então a visão de você investir em ouro, tanto quanto criptomoedas, é você ter uma reserva de valor atrelado a algum tipo de ativo global, tá? Tanto o ouro quanto as criptomoedas, elas têm essa característica de não depender da economia de um único país, até porque eles são globais, diferentemente se você investe numa ação do Itaú, né? O Itaú está totalmente suscetível à economia do Brasil, então a gente ter uma parte da nossa carteira não correlacionada entre os países é muito bom, tá? Você não ter uma correlação global é muito bom. Então, por conta disso, justamente, a gente vai dedicar para ouro 3% da nossa carteira e para criptomoedas eu vou dedicar 2% da minha carteira. Levando em consideração que nenhum desses ativos que eu tô falando aqui são recomendações de compra ou venda, é só o que eu faria se eu tivesse R$1 milhão na minha conta. Então, 5% a gente dedicou para a reserva de valor, tá? Seja em ouro ou em criptomoedas. Então, temos que aportar
30 mil reais em ouro e 20 mil reais em criptomoedas, que é o que a gente vai fazer. Então vamos lá, quanto que a gente tem que comprar? Então vamos lá, eu vou clicar aqui embaixo na parte de criptomoedas e vamos comprar aqui justamente 20 mil reais em bitcoins, né, em criptomoedas. Você pode comprar outras também, tá? No caso eu dei nota 10 por bitcoin e 0 para as outras, porque eu não quero complicar esse vídeo, tá? A gente vai investir só em bitcoin, mas no caso você poderia dar uma nota 9 pro bitcoin e 0,25 para todas as outras aqui, ou uma nota um pouquinho maior se você quiser se expor, e ele já vai dividindo quanto dos seus 20 mil vai para cada uma, ó. Conforme eu vou adicionando novas moedas aqui, ó, ele vai tirando dos bitcoins, ó. Então a somatória disso aqui vai dar 20 mil, que é o que a gente dedicou para bitcoins, ó, aqui embaixo, ó, soma 20 mil, tá? No caso eu não vou complicar esse negócio aqui, eu vou deixar tudo zero e a gente vai usar só o bitcoin. No caso, como só tem um, não importa a nota que você dê, ele vai mandar você investir 20 mil, tá? Eu vou deixar a nota 10 aqui pro bitcoin, tá? Mas você poderia adicionar, o Ethereum é uma moeda um pouco mais arriscada que o Bitcoin, eu vou dar uma nota 5 para ele, ó. Então ele vai mandar você investir um pouco menos na nota que você deu menor, tá? Essa aqui é a lógica aqui do negócio. Então eu vou deixar só o Bitcoin pra gente investir e a nossa planilha tá mandando a gente comprar 0,38911453 Bitcoins, tá? Quanto que tá custando o Bitcoin agora, ó? Tá custando 51 mil dólares, 51 mil reais. Isso aqui já tá... Essa cotação ele já puxa em tempo real. Então vamos considerar que eu comprei hoje, ó, 28 de 5 de 2020. Eu comprei quantos Bitcoins? 0,38914563. Eu paguei quanto no Bitcoin? Paguei 51.394, 50.394,64, que vai dar justamente o valor exato de 20 mil reais. Então, balanceamos aqui a parte de bitcoins agora, e o que a gente vai fazer? A gente tem que tirar esse dinheiro aqui do saldo de criptomoedas, ó. No caso, a gente tem que atrelar isso aqui às criptomoedas. Então, agora a gente volta para a parte aqui, e vocês viram que o patrimônio agora subiu 20 mil reais. Por quê? Porque a gente investiu 20 mil, a gente tem que tirar esse dinheiro do saldo. Então, menos 20 mil do saldo livre. Pronto, nossa carteira tá balanceada. Como o Bitcoin tá puxando aqui em tempo real na nossa carteira, a gente vai começar a ver oscilações aqui, porque o Bitcoin vai mudar de preço e esse valor vai começar a flutuar a partir de agora. Como o Bitcoin flutua 24 horas por dia. O ouro, o que a gente vai fazer? A gente tem que investir 3% da nossa carteira em ouro. Então, no caso, 30 mil reais. Como que a gente investe em ouro hoje? A gente tem algumas formas de investir em ouro, que é justamente através de fundos ou através de você comprar ouro físico, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui são 15 gramas de ouro físico, tá? Comprei pela Par Metal, vocês podem comprar com eles também, ó, pela Par Metal. E é um investimento maravilhoso, tanto para você ter em casa, quanto para você comprar através de fundos, né? Comprar através de fundos costuma ser um pouquinho mais seguro, mas eu sempre deixo o meu passaporte com $1.000 dentro e um pouco de ouro junto também, para num cenário catastrófico eu ter $1.000 e o ouro, né? 15 gramas de ouro, no caso a gente já vai ver quanto que vai dar. Então vamos lá, você pode investir em ouro através do Vitrio Ouro, tá? Que é um fundo maravilhoso aí para você investir em ouro com uma taxa bem baixinha, ou através de um fundo de ouro do BTG também, ó. Esse fundo aqui ele cobra uma taxa de administração de 0,14% ao ano, que é bem baixinha, né? Isso aqui a longo prazo não corrói nem 1,5% do seu patrimônio, então bem tranquilinho, tá? Se você comparar com outros fundos do mercado, alguns têm taxa de administração de mais de 1%, que a longo prazo corrói bem o seu patrimônio. Então, você pode investir através do Vitrio ou através do ouro físico, né? Que vai entregar na sua casa através da Par Metal, tá? OZ2D através da bolsa não acho interessante, a taxa de custódia é relativamente alta, então eu não gosto, tá? Você pode comprar pela Par Metal ou através da Vitrio, fechou? Então, quanto que tá custando a cotação do ouro agora, ó, pra gente fazer, ó, cotação ouro. Vamos ver aqui em tempo real quanto que tá, ó. O ouro tá custando agora R$ 295,83. Então, se eu fosse comprar agora, eu tenho que comprar 30 mil reais, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai pegar 30 mil reais, vai dividir por... Quanto que a gente tem aqui, ó? 295,83. Então, eu divido isso aqui por 295,83. Daria justamente 101 gramas de ouro, que é o que eu vou comprar, né? Não dá pra você comprar grama quebrado de ouro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Vamos colocar aqui igual 295,83 vezes 101 gramas, tá? Vai dar justamente 29.878,83. Então a gente tem que subtrair isso aqui do saldo também, tá? Então vamos lá, ó. Menos 29.878,83. Então agora temos o saldo de 700 mil reais, nosso patrimônio continua inalterado,
tá? E conforme a cotação do ouro muda, você pode vir aqui e atualizar na mão essa parte. Ou se for através de um fundo, você vai ter diretamente ali a cotação do fundo, você salva a cotação e põe aqui substituir. Então batemos os nossos 3% em ouro, no caso tá faltando R$121 para aportar, por quê? Porque justamente a gente não consegue comprar grama quebrado de ouro, né? E como o grama custa R$295, não dá pra gente comprar R$121. Então ficou sobrando aqui, né? E esse dinheiro a gente vai estar aqui no caixa para investir em outras coisas. Lembra que eu falei que os bitcoins já iam começar a flutuar aqui, porque a cotação tá puxando em tempo real, ó? Aumentou R$13 aqui, ó, e nosso patrimônio final já mudou também. Tá? Agora, a gente tem ainda 70% para distribuir. Então agora, o que eu vou fazer aqui? Como teoricamente a gente tem 100% para distribuir, a gente gastou 5% com ativos não correlacionados com o mundo, que é o ouro e o Bitcoin, então a gente tem 95% para distribuir, dos quais eu gosto de ter metade no Brasil e metade no exterior. Então isso aqui dividido por 2, a gente tem que dedicar 47% para Brasil e 47% para exterior. No caso, como a gente já mandou 25% para o Brasil, aqui no caso em reserva de emergência e tesouro, aqui como caixa, reserva de oportunidade, a gente já investiu 25%, então menos 25%, a gente tem 22,5% ainda para jogar no Brasil. A gente já vai ver o porquê que eu gosto de ter metade no exterior, tá? Fica tranquilo. Então, a gente tem aqui justamente 22,5% para distribuir no Brasil ainda, que é a minha filosofia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dedicar algo em torno de 15% para as ações no Brasil, tá? E a gente vai sobrar 7,5% em fundos imobiliários. Então, vamos lá, 15% ações Brasil e 7,5% fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque eu vou estar diversificado tanto em setor de empresas quanto em setor de imóveis, né? Afinal, na nossa filosofia de investimentos, na filosofia que eu uso, eu gosto de estar em tudo, né? Vocês estão vendo ouro, um pouquinho de Bitcoin, imóveis, né? Através de fundos imobiliários, Tesouro Selic ali com a parte conservadora, um pouco de ações no Brasil, ações no exterior. Então, vamos lá. Aqui sobrou justamente 47,5% que a gente vai ter que distribuir para os investimentos no exterior. Mas por que eu divido esse dinheiro para investimentos no exterior? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Se a gente olha aqui nesse outro estudo aqui feito nesse mesmo livro, a gente vê que as ações no exterior, ó, Itália, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Japão, Irlanda, Noruega, em todos esses países os retornos reais, tá? Que eu tô falando de retorno real, quer dizer que é acima da inflação, tá? Então, isso feito um estudo desde 1900 até 2012, ou seja, são 112 anos de estudo, a gente chega justamente aqui que em todos os países a renda variável rendeu mais do que os títulos e letras, tá? Que são as rendas fixas. Na Itália, as ações renderam 4% acima da inflação, enquanto os títulos e letras deram retorno real negativo, ou seja, perderam para a inflação. Isso em todos os países. E a gente tem aqui a média global. Ó. A média global é que os ativos de ações renderam próximo aí de 5,5% contra 3% dos títulos e 2% das letras. Então, a longo prazo, a gente viu que as ações em todos os países ganharam muito, né? Então, por conta disso, a gente não quer ter investimento só concentrado aqui no Brasil. A gente quer estar diversificado em outros países, né? Se você for pegar Estados Unidos, é nessa coluna aqui, ó. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um retorno médio muito acima das ações e dos títulos, tá? Além de, a gente tem um outro estudo aqui que mostra que justamente grande parte dos investimentos do exterior estão nos Estados Unidos. Então, é a economia mais forte do mundo, não tem como contestar. Não existe uma Apple brasileira, uma Starbucks brasileira, um Facebook brasileiro, não tem uma empresa dessa aqui no Brasil. Então, se você quer se expor, né, você tá assistindo esse vídeo aqui através ou do YouTube ou do Instagram, que o YouTube pertence ao Google, que é uma empresa americana, e o Instagram pertence ao Facebook, que também é uma empresa americana. Então, por que eu vou me tornar sócio, talvez, de Oi, Sinqia, se eu tenho acesso às maiores e mais importantes empresas do mundo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não quero especular com o meu dinheiro. Eu quero ir no que já historicamente entrega resultado. Claro que se você acertar uma Sinqia da vida que der bom na sua carteira, vai multiplicar o seu patrimônio. Mas aí você já tá jogando um pouquinho mais com loteria, entendeu? Aqui eu tô falando de coisas palpáveis. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dedicar grande parte do nosso patrimônio ao exterior, né, aos Estados Unidos, porque justamente grande parte da economia global e as melhores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Então, voltando à nossa planilha, a gente tem justamente aqui o quanto que eu vou dedicar para investimentos no exterior, né? No caso, sobrou aqui 47,5%. O que eu vou fazer com essa grana? Então, uma grande parte, eu vou até escrever aqui, ó, renda variável exterior, tá? Vou deixar uma parte aqui e outra parte eu vou deixar em caixa no exterior. Aqui eu tô falando do ativo mais seguro do mundo, tá? Conforme aqui no Brasil a gente tem um investimento mais seguro, que é o Tesouro Selic, que rende pouco, mas é o mais seguro, lá nos Estados Unidos a gente tem os tesouros americanos também. A gente tem o Tesouro Selic, entre aspas, americano, que é o título mais seguro do mundo, através de um ETF, que é negociado na Bolsa Americana, através do TFLO, que é um ETF americano, tá? Vocês vão ver que a rentabilidade dele é muito baixa, mas
mas ele é o investimento mais seguro do mundo, tá? Falando aqui com relação a quedas. Esse investimento ele não cai, ele rende pouquíssimo, a taxa de juros dos Estados Unidos tá em torno de entre 0 e 0,25, mas ele é o investimento sim mais seguro do mundo. E como o foco da nossa carteira não é 100% rentabilidade, sendo que se você assistir o vídeo da Previdência, você vai ver que sim, essa carteira que eu montei aqui é muito mais rentável do que você entrar numa Previdência, tá? Mas vamos lá. Continuando, então o que a gente vai fazer? Como a gente tem 47,5% para distribuir, como que a gente faz isso? A gente pega 47,5% e a gente pode dividir isso aqui por 2, tá? Então vamos dedicar 23,5% para ações no exterior, tá? Então vamos lá, ó. Renda variável exterior, 23,75 aqui e 23,75 aqui. Então, nossa carteira agora está ok, está balanceada, tá? Então, já temos tudo distribuído aqui e agora é simplesmente a gente fazer os nossos aportes. Vamos lá. Então, em ações no exterior, ó, aqui eu preenchi errado, ó, não era em fundo de ações, tá? Aqui é justamente aqui embaixo, ó, ações, tá? Então, voltando aqui, agora sim, vamos fazer os nossos aportes. Revisando então, temos 4,8% aqui em reserva de Tesouro Selic no Brasil, temos aqui algo em torno de 20,2% como reserva de oportunidade e caixa, para você ter tranquilidade ali, como a sua renda fixa. Temos 7,5% fundos imobiliários do Brasil, temos 15% em ações no Brasil, temos 23,8% no exterior, no qual a gente vai distribuir em ações no exterior e em REITs, que são os fundos imobiliários americanos, né? Que no caso são empresas realmente de imóveis que podem sim adquirir dívidas para comprar imóveis, diferentemente dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Temos também o caixa que a gente vai deixar no exterior, 23,8%. Isso aqui é a carteira que eu montaria, tá? Você pode simplesmente fazer de outra forma. Se você quiser distribuir de forma diferente, Lucas, não quero ter tanto no exterior, ou não quero ter tão pouco em ações no Brasil, tira de algum outro lugar e põe, tá? Pode fazer do jeito que você quiser. E temos 3% em ouro e 2% em criptomoedas, que no caso a gente já investiu. Então vamos lá, a gente tem livre R$700 mil e 121 aqui para distribuir. O que a gente vai fazer? Como aqui eu já tenho a minha planilha, ó, o próximo que a gente tem que investir é em fundos imobiliários. Então, ó, se a gente pega aqui a parte de fundos imobiliários, ó, clicando aqui, separei alguns ativos aqui justamente. Shoppings, títulos, logística, títulos, shoppings, títulos de novo, hotel e fundo de fundos. Temos alguns ativos aqui, dos quais já tenho as notas dadas aqui para ele. Quanto maior a nota, mais seguro o negócio, a nota é você que dá, tá? Com base na sua própria análise, se você acha que o negócio é mais tranquilo, ou se você acha que é mais arriscado, se dá uma nota menor, porque se você dá uma nota menor, a meta para esse ativo vai ser menor, ó. Se eu dou uma nota 3, a minha carteira vai ser 0,4% disso aqui, ó. Se eu dou uma nota 10, esse 0,4 já sobe para 1,19, entendeu? E com quanto mais arriscado você dá uma nota menor, essa planilha já vai balancear para você. Então, a gente vai distribuir justamente nesses ativos aqui, ó. Lembrando que a soma total dos nossos fundos imobiliários tem que dar R$75 mil praticamente aqui, ó. Então, se a gente vem aqui, essa soma tem que dar 74.900 e pouco, ó. Tá aqui, ó, justamente já bateu com o nosso valor, tá? Ela já é totalmente balanceada. Se eu subir a minha meta de fundos imobiliários aqui para mais que 7,5, todos os números lá já vão mudar, tá bom? Então sempre fica atento com isso aqui, ela já vai fazer todo o trabalho para você. E as cotações também já são atualizadas em tempo real com o Google, então ela tá sempre balanceada. Você sempre vai saber se você tá precisando comprar aquilo, se você tá precisando manter, ou então vender. Eu não sei qual filosofia você segue, eu não gosto de vender ativos, eu gosto de balancear com aporte, tá? Então, simplesmente aqui vamos fazer os nossos aportes, ó. Você vai colocar aqui embaixo, ó, quanto você compraria de cada um, ó. Vamos supor, para facilitar o vídeo, eu não vou colocar aqui pelos extratos de cada um, eu vou preencher diretamente aqui, ó. Então, lá, quantidade, quanto que eu tenho que comprar aqui, ó. Posição, é só eu preencher posição. Se eu tenho que comprar 107 cotas, vamos lá, vamos fazer esse trabalho aqui, é um pouquinho mais braçal, ó. Cada cota custa R$ 99,96 vezes 107 cotas. Então eu vou investir aqui R$ 10.695,72. Vamos colocar aqui, ó, 10.695,72. Esse dinheiro eu já tenho que tirar daqui, ó, 10.695,72, tá? Então agora já tá sobrando menos dinheiro. Agora eu vou lá, volto aqui na planilha, agora eu tenho que comprar. Essa parte aqui do vídeo eu vou acelerar, tá? Mas eu vou simplesmente fazer a mesma coisa. Eu vou comprar todos aqui e eu vou acelerar o vídeo.
Bom, finalmente estamos balanceados aqui, tá? Eu simplesmente multipliquei a quantidade que estava mandando comprar pelo preço que tá agora da cotação e eu zerei tudo aqui, ó. Não preciso comprar nem vender, ó. Você vê que as que precisa vender, teoricamente, aqui, que eu não uso essa estratégia, tá? Eu simplesmente vou investir nas que tá faltando, ó. Só que a gente já tá balanceado. A ação, o fundo custa 99, só que tem que investir 18, então não bate a conta, né? Conforme você vai tendo mais aporte, isso aqui vai se balanceando automaticamente, você vai vendo onde você tem que mais pôr dinheiro, você pode clicar aqui e filtrar, ó, por classificar de Z até A. Ele vai mostrar onde mais está faltando dinheiro para você pôr. Ó. No caso, HGLG, eu tenho que pôr R$35, só que a cota custa 181 e eu não preciso comprar nada, ó, porque já estou balanceado, não tem como colocar R$35, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as ações, ó. A gente vai ver aqui, ó, que a gente tem 625 mil ainda para investir, investimos 74 mil em fundos imobiliários, estamos balanceados, ó, o atual está igual à meta. Agora a gente tem que pôr 15% em ações. Mesmo esquema aqui, provavelmente eu vou acelerar o vídeo aqui também, tá? No caso, eu já separei diversas ações aqui, ó. São 19 ativos que eu separei aqui pra gente investir, tá? Dei algumas notas aqui aleatórias para alguns deles, tá? No caso, os Minas eu até tirei da carteira já, então vou deixar 0 aqui, porque não quero investir nada nisso, nem CGRA, tá? No caso, as empresas mais arriscadas você pode dar nota 1 ou 2, tá? Empresas mais tranquilas, no caso Engie, que eu gosto muito dessa empresa, setor de energia elétrica, eu dei nota 10, aqui ó, Itaúsa também nota 10, então essas empresas nota 10, a planilha vai mandar eu colocar mais, ó, a meta é bem maior, né? O valor final que eu tenho que investir é bem maior. Lembrando que a soma total disso aqui também tem que dar o que a gente planejou aqui, ó, a gente planejou colocar 149 mil reais em ações, então a gente tem que ver se isso aqui tá batendo, é só você vir aqui somar tudo, ó, e vamos ver, ó, tá dando justamente 149 mil reais em ações, tá certinho. Então agora eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou pegar quantas ações eu tenho que comprar, multiplicar pelo preço da cotação e colocar aqui em posição quanto que eu tenho. No caso, o jeito certo é você preencher aqui embaixo, ó, a data que você comprou, a quantidade e o preço. Ela já puxa automaticamente aqui pra cima, tá? Mas vamos lá, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente fazer o primeiro aqui pra vocês verem como é que faz, ó, 378, que é o que eu tenho que comprar, multiplicado pelo preço da cotação, ó, que é 42,27. Deu justamente R$ 15.978,06. Isso aqui eu vou preencher aqui, ó, R$ 15.978,06, ó. E esse valor que eu coloquei aqui na posição, eu tenho que subtrair do meu saldo final. Vamos ver se eu coloquei certo, ó, 15.978,06. Isso aqui eu vou subtrair do meu saldo livre, ó, menos 15.978,06. Ó. Então, nosso saldo vai caindo, ó, de forma que a gente sempre vai ter próximo de R$1 milhão, tá? Senão vai dar desbalanceamento, vai dar errado sua carteira. Bom, então agora eu vou acelerar o vídeo fazendo isso aqui com todas essas ações aqui. Show de bola, então acabamos a parte de ações, faltou essas três aqui que eu não dei nota, tá? Essas últimas três aqui, ó, B3SA, Klabin e Sanepar, tá? B3 eu não colocaria, Klabin eu colocaria, Sanepar também, que são setores que eu acho interessante para ter numa carteira aqui, tá? Lembrando, esses setores aqui tá tudo errado, tá? Depois tem que arrumar. Mas aqui teria as notas, tá? Só que se eu colocar a nota aqui agora, ó, ele já desbalanceia todo o resto, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, mas vou manter as notas 0 aqui, não tem problema, tá? O importante é vocês entenderem o que fazer, tá? No caso, como eu não dei nota, ele deixou sem metas aqui, ó, então ele não manda eu aportar nada, fechou? Então, bom, agora continuamos com o mesmo R$1 milhão de patrimônio, tá? No caso, mais R$38 aqui, porque o Bitcoin subiu R$38, como a gente tá vendo aqui, ó. Então, não tem problema. E balanceamos a nossa parte de ações, ó. A gente tem que aportar só R$308, tá bem próximo ali, tá bem balanceadinho, tá R$300 perto de R$1 milhão, tá balanceado. Tá? Agora a gente tem que colocar em renda variável no exterior. No caso, eu também já separei alguns ativos aqui no exterior, ó. Apple, Coca-Cola, Microsoft, Facebook, Google, Amazon, Disney, XP, na verdade XP é brasileira, mas é negociado na Bolsa Americana. Esses três aqui são fundos imobiliários, né? No caso são REITs americana, Real Estate Investment Trust, tá? São investimentos em imóveis dos Estados Unidos, Canadá, enfim. Né? Temos aqui o IAU, que é um fundo de ouro no exterior também, e temos Visa, tá? No caso, essas empresas aqui você pode investir através da Avenue, tá? Que é uma corretora que eu vou deixar o link aqui embaixo. Né? As corretagens são muito baixinhas, eles fazem todo o trâmite para você só precisa mandar o dinheiro para a conta deles aqui no Brasil e eles fazem o câmbio para você com o spread, que é a taxinha bem baixa, você só vai pagar o imposto e mais uns 2% de spread, tá? Então é muito mais vantajoso do que você usar um IVVB11 aqui no Brasil, se você for investir um volume de pelo menos uns R$500 por aporte.
tá? E a vantagem dos Estados Unidos é que você consegue investir exatamente o dinheiro que falta, porque você consegue comprar frações de ações, não 1, 2, 3, você consegue comprar 0,2 ações, né? Então eu posso comprar aqui, ó, 13,05 ações. Então fica bem mais fácil de balancear esse negócio aqui, ó. No caso, você pode comprar pela Avenue, tá? Então eu vou colocar exatamente esses mesmos valores aqui. No caso, tem uma empresa sobrando aqui que a nota não tem nada aqui, é zero. Então a gente tem que ver se a soma disso aqui tá dando 237 mil reais. Vamos ver se tá batendo com o nosso dinheiro aqui no exterior, ó. Aqui, ó. Vamos lá, tá batendo, ó, 237 mil reais. Então a gente vai simplesmente comprar isso aqui também, tá? A posição vai dar exatamente igual isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtraindo aqui, vou acelerar essa parte do vídeo também. Mas vocês podem ver que eu selecionei diversas empresas aqui dos Estados Unidos, tá dando diferentes notas para cada uma delas, com base aqui faltou ainda, ó, dá uma nota 5 aqui para a Visa. Mas eu separei algumas empresas aqui para você estar em vários setores, ó, setor de bebidas, setor de tecnologia, setor de diversão, entretenimento, tem também um pouco de setor financeiro, tem REITs, né? Então estamos bem diversificados. No Brasil fizemos isso também, ó, pegamos diversos setores aqui, energia, transporte, banco, comércio, varejo aqui também, enfim, pegamos diversos setores para fazer esse balanceamento, dos quais vou até mostrar um gráfico aqui para vocês, que é justamente esse gráfico aqui, ó, onde a gente consegue ver que conforme a gente aumenta o número de ativos aqui, ó, conforme a gente vai vindo, né, a gente vai reduzindo o desvio padrão da carteira, tá? Só que quando a gente faz isso, a gente começa a ter muitos ativos, começa a ficar complicado de gerenciar. Então, o ideal eu considero aqui entre 15 e 20 ativos, ó. Conforme a gente passa muito disso, você não vê uma redução significativa no risco, né? E você vê que a gente nunca consegue baixar o risco para menos de 15% de desvio padrão. Por quê? Esse é o risco que a gente chama de risco sistêmico, não dá para fugir, né? Uma pandemia, uma guerra, então não tem como fugir desse risco aqui. Esse risco da parte de cima aqui, ó, dessa reta para cima, a gente chama de risco não sistêmico, ou seja, o risco de cada setor, e diversificando você consegue fugir desse risco. Então eu recomendo algo em torno de pelo menos uns 15 a 20 ativos para você conseguir respeitar esse gráfico aqui. Claro, esse é só um dos estudos, tem diversos estudos que mostram isso, mas voltando aqui. Então vocês viram que aqui eu peguei 19 ativos no Brasil, no exterior eu peguei algo em torno de 13 ativos aqui, tá? Se você pegar em torno de 15, aí tá show de bola também. Então vamos fazer aqui, ó, vamos lá, vou acelerar essa parte aqui também. Bom, balanceamos aqui a nossa parte de exterior, ó, vocês estão vendo aqui, tá na prática, vocês fariam preenchendo aqui embaixo, ok? Aí vai ficar tudo automatizadinho, tá? Só que é o seguinte, pra não perder tempo, se eu fosse preencher um por um ali, ia dar um trabalhão, então eu mexi diretamente por aqui, tá? Pra não dar trabalho, aqui ele já puxa tanto a cotação do dólar em tempo real, ele faz todos os cálculos pra você também, você não precisa nem se preocupar com o preço do dólar, ele calcula tudo aqui, ele te dá a posição em dólar, em real, só que pra economizar tempo, eu fiz justamente dessa forma aqui, tá? Agora, o que tá faltando, ó? Balanceamos Reserva de Emergência Brasil, Tesouro Direto aqui, Caixa Brasil, balanceamos fundos imobiliários Brasil, ações Brasil, renda variável no exterior tá balanceado, ó, tá faltando 67 centavos, que já tá balanceado também, faltou o caixa no exterior, tá? No caso, você entraria numa plataforma como a Avenue, por exemplo, e compraria esse ETF aqui, tá? O TFLO, que é o Tesouro Americano. Então, justamente aqui o que tá faltando, ó, 237.505.69, e isso a gente tira do saldo aqui, que era todo o resto que faltou, menos 237.505.69. E isso aqui já deixa o nosso patrimônio, ó, sobrou R$400, tá, no saldo livre. Isso aqui você pode jogar onde mais tá faltando, você pode escolher aqui Ações Brasil, tá, você vai ver qual que tá mais faltando aqui, ó, você pode vir ou comprar em bitcoins ou no que você quiser, você vai clicar aqui em quanto falta, você vai ver qual ação tá mais faltando na sua carteira, por exemplo, se for no Brasil, ou você pode mandar para fora também e fazer o que você quiser. Ó, no caso, o BTG Pactual tá faltando R$296, ou seja, tem que comprar 6 ações. Aí você poderia vir aqui comprar mais 6 ações, e é isso. E aí você vai respeitando, conforme as cotações vão mudando e conforme você põe dinheiro novo aqui em saldo livre, você começa a balancear de forma aí que você vai jogar dinheiro onde mais ficou para trás na sua carteira. Essa é só uma das estratégias. Você pode simplesmente escolher 3 ETFs americanos e investir só neles pro resto da sua vida, né? Se você não quiser ficar escolhendo ativo por ativo, né? Eu particularmente não gosto tanto dessa estratégia, mas aí vai de cada um. Então aqui balanceamos, ó, como que ficou nossa carteira. Vamos olhar aqui no gráfico, ó. Ficamos com 2% Bitcoin, 3% ouro, grande parte em caixa aqui no exterior, grande parte em renda variável no exterior, uma parte em Ações Brasil, fundos imobiliários. Então vocês estão vendo, ó, metade da carteira ficou Brasil,
metade da carteira ficou exterior. Então a gente tá tanto no Brasil quanto em outros países também, de uma forma diversificada, que dificilmente algum tipo de crise vai quebrar a gente. Afinal, a gente tem caixa no investimento mais seguro do mundo, que é os Estados Unidos, a gente tem caixa no Brasil, caso dê algum problema fora, a gente tem dinheiro aqui, caso dê problema na Bolsa Brasileira, a gente tem dinheiro lá. Então, assim, dificilmente algum tipo de cenário econômico, pandemia, só uma guerra mundial bem pesada para quebrar alguma carteira nesse tipo aqui. E vindo aqui um pouquinho para baixo também na parte de carteira, a gente consegue ver quantos por cento da nossa parte de fundos imobiliários está em cada um, da parte de investimento exterior, a gente vê que ativos mais arriscados, teoricamente, a gente tem menos, e mais tranquilos a gente tem mais parte da pizza, ó. Isso para a parte de investimentos exterior também, e na parte de a carteira de ações brasileira também serve a mesma coisa. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Eu fiz com bastante carinho aqui pra vocês. Se você gostou, deixa aquele like, dê um trabalhinho fazer aquele vídeo, se inscreve no canal, se ficou alguma dúvida, se você faria diferente, deixa aqui nos comentários. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço e bora ficar milionário.